Olá, amigos, estamos de volta aqui nos estúdios do PCI Concursos. É uma satisfação revê-lo. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos trabalhando o direito de propriedade, né? Um tema muito importante para as provas e concursos. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as espécies de propriedade, né? E outros temas bastante interessantes, como a função social da propriedade, além também de trabalhar pelo menos uma questão de concurso relacionada aos direitos reais, objeto dos nossos últimos encontros. Então vejamos aqui no nosso slide qual é a pretensão do nosso estudo nesse primeiro momento. Vejamos aqui que nós temos as espécies de propriedade como nosso primeiro foco. Trata-se de uma importante classificação e nomenclatura, porque essas espécies eventualmente são objetos aí de questionamento nas provas e nos concursos, e por isso nós achamos por bem trazer essas espécies. Nós temos então, num primeiro momento, a chamada propriedade plena ou alodial. Eu gostaria, caro amigo concursando, que vocês sublinhassem a palavrinha alodial, porque ela é diferente, ela não é tão usual e o examinador, a banca no concurso, pode querer pegar a gente pelo nome. Bom, vejamos então, caros amigos, o que significa a propriedade plena ou alodial. Para falar dessas espécies, é importante nós destacarmos que essas espécies estão intimamente ligadas ao conteúdo e aqueles atributos da propriedade, os atributos de usar, gozar, ou fruir, dispor o direito de reaver a coisa. Vejam, quando esses atributos, todas as vezes que esses atributos estiverem enfeixados nas mãos do dominus, do proprietário, do dono, nós teremos a chamada propriedade plena ou alodial. O alodial, normalmente é utilizada a palavra alode ou alodial, remete àquilo que não tem nenhuma restrição. Então, a propriedade que não tem nenhuma restrição, que todos os atributos encontram-se nas mãos do proprietário, então nós temos aí a chamada propriedade plena ou alodial, porque não há nenhuma restrição. Vejam aqui no slide, mais uma vez nós destacamos que nesse caso o proprietário está exercendo plenamente, de forma exclusiva, os 4 atributos. Usar, gozar, dispor e reivindicar. Então, são os 4 atributos da propriedade. Usar, gozar, dispor e reivindicar, chamada propriedade plena ou alodial. Por outro lado, nós temos também a chamada propriedade limitada ou restrita. Muito bem, caros amigos, só para a gente também entender bem, a propriedade limitada ou restrita representa uma espécie de propriedade a partir da qual o proprietário transferiu para o terceiro um ou mais de um dos atributos do conteúdo de propriedade. Então, transferiu-se para o terceiro, por exemplo, usar e usufruir. Nesse caso, o proprietário ele já não tem mais propriedade plena. A propriedade é restrita, claro, ele não perdeu a propriedade, até porque ele continua com o dispor, o direito de reivindicar, por exemplo, mas ele transfere ao terceiro, por exemplo, no usufruto, o usar e o fruir. E o terceiro, então, passa a ser titular não da propriedade, sim do usufruto. Então, nesse caso, nós estamos diante de um exemplo de uma situação de propriedade, então, restrita ou limitada, ok? Então, voltando para o nosso slide, nós temos aqui a chamada propriedade resolúvel. Uma propriedade submetida a termo ou condição resolutiva.
Nós temos aqui uma espécie de propriedade, então, que se resolve no tempo desde que haja implementação desse termo ou condição. Vejam que, por exemplo, além da propriedade fiduciária, nós temos a promessa. A promessa se resolve lá no final, quando houver o pagamento, a promessa de compra e venda de imóvel, quando houver o pagamento de todas as parcelas, enfim. Mas um exemplo clássico de propriedade resolúvel é a propriedade fiduciária. Vejamos então aqui no Código Civil, o que o legislador traz para a gente para a chamada propriedade fiduciária. Vejam lá no artigo 1360, do 1361, principalmente, que trata efetivamente da propriedade fiduciária, o legislador dizendo assim, caros amigos: considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Então vejam, assim que houver o pagamento efetivo da obrigação principal, a propriedade se resolve em relação ao credor e retorna para o devedor, no caso aquele que se torna efetivamente, novamente, dono da coisa. O 1359 do Código Civil trata da propriedade resolúvel efetivamente. Vejam só, artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Então, na verdade, é uma propriedade resolúvel aquela que, uma vez implementada a condição resolutiva, ela retorna efetivamente ou se dá em favor do proprietário efetivamente. São alguns dos exemplos referentes à propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária aqui que comporta termo ou condição resolutiva. Então essas são algumas das espécies. Mas seguindo, nós temos também um tema muito importante, caro amigo concursano, nesse slide vocês podem então verificar, é a chamada função social da propriedade. A função social da propriedade, que é um tema caro, vamos assim dizer, à propriedade. Por quê? É o tema da moda, apesar de ser clássico, ele não sai da moda, é um tema sempre objeto de questionamento nas provas e nos concursos, a tal da função social da propriedade. Vejam que nós trouxemos no nosso slide, caro amigo concursando, alguns incisos da Constituição Federal e também um fundamento legal para a função social da propriedade. Vejam, então vamos entender a chamada função social da propriedade. A propriedade é um direito privado, é um direito particular, enfim, claro, a propriedade pode ser exercida pelo poder público sobre os seus bens, obviamente, mas se nós pensarmos na propriedade como ela está inserida no Código Civil, propriedade sobre coisas corpóreas, bens móveis, imóveis, sobre semoventes, todos esses bens a propriedade sobre esses bens deve ser exercida com função social. Normalmente, a ideia de função social da propriedade é bastante utilizada para os bens imóveis. Se fala muito de função social da propriedade imobiliária. Até porque as principais situações, os principais casos nos quais se debate a função social da propriedade, efetivamente estão relacionadas a imóveis. Então, para a gente entender a função social da propriedade, nós precisamos lembrar que a propriedade ela não é só um direito que pode ser exercido absolutamente sobre as coisas corpóreas. O proprietário deve exercer esse direito com uma função ou visando um fim que atenda também interesses da coletividade. Essa é a ideia da função social da propriedade, basicamente. Nós vamos encontrar
a função social da propriedade a partir da análise da Constituição Federal de 1988. Né? Nós temos no nosso slide aqui o artigo 5º, inciso 22, nós temos aqui no nosso slide o artigo 5º, inciso 23. Né? Destaquem aí nas anotações de vocês esses dois incisos. Por quê? O inciso 22 do artigo 5º diz que a propriedade é um direito fundamental. E o artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade atenderá à sua função social. Vejam, mais uma vez, a Constituição diz que a propriedade é um direito fundamental. Então, necessariamente, para que haja uma sociedade livre, justa, solidária, uma vida digna das pessoas, é necessário também se preservar a propriedade ou patrimônio mínimo das pessoas, moradia, enfim, e dentro desse patrimônio mínimo ainda, além da moradia, renda e etc. E a propriedade urbana, rural, ela se enquadra então dentro dessa ideia de funcionalidade do direito de propriedade. E a funcionalidade é social, para procurar atender o interesse dessa coletividade do maior número de pessoas possível. Então vejam que, num primeiro momento, nós vamos falar da propriedade como direito fundamental e a funcionalidade também é um direito fundamental, uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal. Agora, não é papel do Constituinte, definir a função social. E tanto é que ele não definiu a função social da propriedade. O que nós temos é alguns parâmetros, por exemplo, como nós trazemos aqui no nosso slide, né, para o qual nós voltamos os nossos olhos agora, para o artigo 186 da Constituição Federal, que traz, por exemplo, algumas características para a chamada função social da propriedade rural. Né? Por isso, para que nós possamos continuar aqui, nós vamos chamar a atenção então para a leitura do artigo 186 da Constituição Federal. Vejamos lá o que diz o artigo 186. O Constituinte diz assim, dentro da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, lá no artigo 186. Caro amigo, veja só, acompanhe, 186 da Constituição Federal. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais. Terceiro, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E quarto, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Chamem a atenção, caros amigos concursandos, né, que esses critérios são utilizados aí nas causas que envolvam o debate em torno da função social da propriedade rural. Mas também é importante vocês chamarem a atenção para uma lei, que é a Lei 8.629 de 1993, que regulamenta esses dispositivos aqui da Constituição em torno da função social, né, da propriedade e a reforma agrária. Então anotem também a Lei 8.629, Lei 8.629, essa lei que trata, então, de alguns parâmetros, né, ligados à função social da propriedade rural. Ok, então, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção, caros amigos, para o seguinte fato. A Constituição Federal, ela não define o que é função social. Ela traz alguns parâmetros, como nós acabamos de ler aqui no artigo 186. Então, coube a regulamentação e até para a definição de outros critérios, inclusive critérios mais objetivos,
para a legislação infraconstitucional. Nós temos então hoje, né, e é importante destacar, um dispositivo no Código Civil que ajuda, né, a interpretação e aplicação da função social da propriedade. Nós vamos encontrar isso, né, conforme nós temos aqui no nosso slide, né, fundamento legal lá no artigo 1228, parágrafo 1º. Então hoje nós temos um fundamento legal que acaba servindo de conceito de função social. Então eu peço mais uma vez, caros amigos concursandos, que nós possamos, que vocês possam acompanhar a leitura desse importante dispositivo. Vamos então ao Código Civil, lá no artigo 1228, o parágrafo 1º do 1228. O legislador diz assim: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Vejam só, caros amigos concursandos, como esse dispositivo legal, né, essa fundamentação legal da função social é importante. Nós, na Constituição Federal, o Constituinte fala apenas em função social, mas não traz uma ideia bem definida como a do parágrafo 1º do artigo 1228. O parágrafo 1º do 1228, ele traz os parâmetros, o conteúdo da função social, colaborando diretamente na interpretação e na aplicação da função social da propriedade, seja móvel ou imóvel, mas muito mais voltada para a propriedade imóvel. Então é importante vocês chamarem atenção, caros amigos concursandos, que a função social da propriedade aqui, ela está relacionada a 4 dimensões. Chamem atenção nas anotações. Por que 4 dimensões? Porque o legislador fala em função social, propriamente dita, em função econômica, função ambiental e cultural da propriedade. Nós teremos, então, uma função social desde que essas dimensões, esses interesses, esses 4 interesses, teoria dos 4 interesses, importante que vocês chamem, podem chamar atenção para isso, teoria dos 4 interesses, interesse social, econômico, ambiental e cultural. Quando esses interesses são preservados, claro que não necessariamente são cumulativos, esses interesses, porque vai depender de cada bem, de cada situação. Nós teremos então a função social atendida e o proprietário estará exercendo o seu direito de propriedade em consonância com esses interesses da coletividade propriamente dito. Isso então, em poucas linhas, vamos assim dizer, é o que a gente tem como ideia para a função social da propriedade hoje. Muito bem, caro concursando, seguindo os nossos estudos, nós temos que falar rapidamente sobre a aquisição da propriedade e nós vamos voltar os nossos olhos de modo especial para a propriedade imóvel. Chamem atenção, propriedade imóvel, aquisição da propriedade imóvel. Antes disso, nós temos que lembrar que existem modos originários e modos derivados de aquisição da propriedade móvel e imóvel. A aquisição originária da propriedade é aquela aquisição que não se verifica a partir de um vínculo anterior com o dono da coisa, não há um negócio jurídico de transmissão, não houve transmissão da coisa, por isso que ela é originária. Na derivada, a aquisição derivada, há um título
a um título de transmissão inter vivos. Vejam, caros amigos, nós não colocamos aqui como uma forma de aquisição da propriedade, seja móvel ou imóvel, a sucessão, porque nós entendemos, salvo melhor juízo, há na doutrina aqueles que defendem esse ponto de vista, mas nós não defendemos o ponto de vista de que trata-se a aquisição da propriedade causa mortes aqui dentro do direito das coisas. Então nós não colocamos como aquisição da propriedade derivada aqui a sucessão causa mortes. Nós preferimos trabalhar o título de transmissão inter vivos, né, os negócios realizados inter vivos. Mas isso é só uma questão de posicionamento. Há autores, como o professor Cristiano Cassetari, que defende a tese de que a aquisição da propriedade aqui também causa mortes. Muito bem. Então, nós vamos enxergar hipóteses, né, que se enquadram tanto dentro da aquisição originária quanto na aquisição derivada. Para fazer essa análise, nós achamos por bem, caros amigos, tratar da aquisição da propriedade imóvel, pela sua importância, pela maior ocorrência. Nesse sentido, caros amigos concursandos, nós gostaríamos de destacar aqui um acróstico, né, um joguinho de palavras, né? Vejam, nós temos aqui rua, aquele joguinho de palavras, né? Ou aquela palavra que surge, né, com letras para a gente nunca mais esquecer. Então nós temos aqui a rua para a gente lembrar quais são as modalidades de aquisição da propriedade imóvel. Nós temos o R, né, do registro, nós temos o U da uso capião e nós temos o A das acessões. Nós temos aqui, então, rua, registro uso capião, acessões. Essas modalidades, né, da aquisição da propriedade imóvel merecem uma análise ainda que uma análise um pouquinho mais detalhada. Vejamos então, para nós entendermos aqui, caros amigos, cada uma dessas modalidades. Vejam só, no registro do título, a previsão lá dos artigos 1245 e 1247, diz expressamente que aquilo que a gente já conhece do dia a dia, né? Aquele que é proprietário só se torna, aquele que adquire efetivamente a propriedade é aquele que registrou o título. Né? O que é o título? Um contrato particular ou a escritura pública. É importante lembrar que o artigo 108 do Código Civil, ele diz que para os negócios envolvendo imóveis acima de 30 salários mínimos, necessariamente haverá a lavratura de escritura pública. Até esse valor, pode-se lavrar documento particular. Então, haverá o registro do documento público ou particular perante o cartório de registro de imóveis e o registro, então, gerará a propriedade. Né? E aí os artigos 1245 a 1247 do Código Civil tratam das especificações de como se dá esse registro, sem esquecer que, em se tratando de registros públicos, nós temos a Lei 6.015 de 1973, né? Vamos chamar a atenção aqui. A Lei 6.015 de 1973, que regulamenta efetivamente os registros públicos. Então, o legislador nacional, o nosso legislador, ele adotou um sistema misto ou romano, né, de aquisição da propriedade imóvel, né, com o título mais o registro. E é interessante nós chamarmos a atenção que essa modalidade de aquisição é derivada, né? É uma aquisição derivada porque houve transmissão inter vivos, né? No caso aí do registro do título, que pode ser oneroso ou gratuito, pode ser uma compra e venda, pode ser uma doação. É importante vocês chamarem atenção para isso. Vamos voltar rapidamente aqui para a gente também verificar que há a uso capião, né? A uso capião, que é bastante conhecida, né, da gente,
como modalidade de aquisição da propriedade imóvel. A uso capião é tornar-se dono pelo uso, ter a coisa pelo uso, né? Uso capire, uso capião. A uso capião, que é uma modalidade originária de aquisição da propriedade, porque aquele que adquire a propriedade imóvel pelo uso capião não fez nenhum negócio, né, de aquisição com um antigo proprietário. Não há nenhuma transmissão. Existem várias modalidades da uso capião, né? A uso capião, que tem a sua previsão no Código Civil entre os artigos 1238 e 1244, além de outras modalidades de uso capião na legislação esparsa. Por enquanto, né, é importante nós lembrarmos que ela está prevista no Código Civil. A uso capião, então, é uma forma originária, gerará uma nova propriedade em favor do uso capiente. A ação de uso capião apenas declarará, né, a sentença de um processo com a uso capião, com a pretensão de uso capião. A sentença nesse processo será meramente declaratória e a declaração em sentença será levada a registro para tornar pública a nova propriedade. Mas, uma vez perfectibilizados, uma vez concretizados a uso capião, ela se dá lá quando esses requisitos já se verificaram, independentemente da declaração judicial. Não é a sentença que gera a propriedade originária, e sim a implementação dos requisitos. Tanto é verdade que a uso capião ela é utilizada como mecanismo de defesa também em algumas ações, ok? E para a gente simplesmente fechar aqui a nossa rua, né, nós temos que falar das acessões. As acessões que representam formas originárias de aquisição da propriedade, né, e o estudo delas, nós temos, ou melhor, a regulamentação das acessões entre os artigos 1248 a 1259 do Código Civil. São modalidades de aquisição originária porque nas acessões, como o próprio nome diz, um acessório seguirá o principal. Um acessório se unirá ao principal. E por isso, sempre será originária, né? Não se adquire uma acessão, né? Não há um título de transmissão. Por quê? Por exemplo, uma construção. Uma construção, ela é considerada uma acessão. Na construção, coisas móveis se somam e agregam a um imóvel. A aquisição dessa construção se dá de forma originária a partir da acessão. E é nesse sentido que as acessões efetivamente funcionam. Ok? Então, nós temos aqui essas três modalidades de aquisição da propriedade imóvel. Ainda nas acessões nós vamos lembrar das construções e plantações, nós vamos lembrar da aluvião, da avulsão, da formação de ilhas, do abandono de álveo, né, que posteriormente poderão ser estudados. Ok? Nós temos aqui então algumas das modalidades de aquisição da propriedade imóvel. Bom, aproveitando então o nosso estudo de direitos reais, né, eu gostaria, caros amigos concursandos, de trabalhar aqui uma questão recente de um concurso público importante, né? E nós destacamos aí no início da nossa apresentação que os concursos públicos para os cartórios, registradores, é o concurso da moda. Então nós resolvemos trazer aqui uma questão da banca Consuplan, que fez a prova de registrador de Minas Gerais. É uma questão simples, né, que nós vamos tentar entender aqui a estrutura. Vejam só, caros amigos concursandos, uma questão simples, né, de acordo com o Código Civil, né, são direitos reais, exceto, vejam, caros amigos, mais uma vez, nós temos aqui uma estrutura
para a questão. É importante, muitas vezes, nós entendermos a estrutura da questão. Essa banca, Consulplan, nessa questão, ela demonstra que há necessidade de se conhecer a lei, né? O examinador, aquele que preparou a prova, quer saber se o candidato conhece ou não a lei, né? Então, conforme o Código Civil, considerando-se o que o Código Civil, de acordo com o Código Civil, o que ele quer? Que nós tenhamos conhecimento da lei. Em outras questões da Consulplan, se nós formos analisar, eles trabalham muito parecido, de forma muito parecida com a Fundação Getúlio Vargas. Há enunciados, né? Há questões com enunciados um pouco mais complexos, e a partir da análise desses enunciados, aquilo que o examinando, que o concursando, ele conhece da lei. Então é uma banca que exige o conhecimento da lei normalmente. Tá? Então nós temos aqui, nessa questão, de acordo com o Código Civil, são direitos reais, exceto. Então aqui nós precisamos conhecer o teor do artigo 1225 do Código Civil. Né? Se nós conhecermos o teor do 1225, a gente resolve sem maiores problemas, nós vamos poder resolver a questão com maiores problemas. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós temos, né, o uso na alternativa A concessão de uso especial para fins de moradia na alternativa B, o penhor na alternativa C e na alternativa D, a posse. Vejam, vamos fazer uma análise. O uso está no artigo 1225, né? No 1225, quinto uso, muito bem, do Código Civil. A concessão de uso especial para fins de moradia está no inciso 12 do 1225. Melhor, no 11. No 11. Né? Nós temos o penhor, no inciso 8º, e a posse? A posse não está entre os direitos reais. A posse está fora. Então vejam lá, o artigo 1225, no inciso número 5, são direitos reais, 5, uso. Depois, o 11, a concessão de uso especial para fins de moradia. E no 8º, o penhor. Então, os 3 primeiros encontram-se no rol, exceto a posse que efetivamente não é considerado um direito real. Então, o exceto aqui é a posse. A alternativa correta, então, a letra D. Vejam que é uma questão de um concurso importante, que é o Serviço de Notas e Registro de Minas Gerais, né? Cuja banca é a Consulplan. Quem conhecer a lei efetivamente responde sem maiores problemas. Caros amigos concursandos, mais uma vez foi uma grata satisfação reencontrá-los. Continuem firmes nos estudos, né? Conhecendo a lei, refazendo provas, né? O PCI Concursos tem uma infinidade de provas, de questões. Aproveitem, façam a pesquisa, refaçam as provas e vocês terão excelentes resultados. Um forte abraço e até a próxima!